Pessoal, estou retomando aqui as atividades do meu canal. Infelizmente, poderia ser de uma outra forma, sem trazer esse assunto que já está sendo mais do que explorado aí pela mídia, né? Poderia estar trazendo qualquer outro assunto que talvez trouxesse até mais entendimento para vocês e um engrandecimento muito melhor, mas infelizmente é a necessidade que eu estou sentindo agora no momento de trazer esse assunto. É sobre o coronavírus, né? O novo coronavírus, Covid-19. Ele tem essa morfologia aí, tá, gente? Eu tenho um conhecimento acadêmico, sou formada em medicina veterinária pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho experiência em laboratório de virologia, atuo também na área de saúde pública, doenças infecciosas, e posso dizer para vocês o seguinte: qual é o conhecimento que eu tenho dentro da área de doenças infecciosas sobre a família Coronaviridae? Realmente é uma família de vírus que tem essa morfologia da coroazinha, tá? São vírus que não são capsulados, significa que eles não têm a mesma morfologia viral da maioria dos vírus, que tem uma cápsula lipídica. No entanto, essa família ela tem subtipos, né, familiares que não causam essa letalidade que o novo coronavírus está causando aí. Outra coisa, que é que a gente sabe dentro do comportamento do vírus, né? Quando se fala em comportamento de vírus, é impossível a gente não associar com mutação. Realmente, os vírus eles têm uma capacidade de mutação maior do que os seres humanos ou seres de uma complexidade organogênica maior. Então, eles podem a todo momento produzir cepas virais mais letais do que outras, né? O que acontece é que a comunidade científica não divulga isso. A gente só vê, né, nos noticiários uma espécie de alarme, uma espécie de pressão psicológica, que na verdade não divulga tudo que a comunidade científica sabe. Dentro da própria comunidade científica existem, digamos assim, os grupos, né, que não vão divulgar o conhecimento para nós, para todos nós, né, da área da saúde. E, consequentemente, a maioria da população também não vai ter acesso a esses dados. Mas eu, pelo conhecimento que eu tenho, o que é que eu posso dizer para vocês? Por que que tem pessoas, e isso a mídia está explorando bastante, porque existem pessoas que estão dentro de uma faixa etária que não seja acima de 60 anos, mas que estão morrendo, né? Estão vindo a óbito, sendo atingidos pelo coronavírus. Gente, o que a ciência explica, o que a gente vê em artigos científicos em relação à replicação viral e toda a mutação dele é que, na verdade, vão haver cepas virais, ou seja, modificações do próprio vírus, da própria conformação proteica dele, que ele vai gerar uma espécie de vírus mais letal. Digamos que a gente tem a mesma família, dentro dessa mesma família se formam subgrupos, dentro do mesmo subgrupo vão haver vírus que vão atingir com muito mais força, gerando uma letalidade maior, pessoas que não têm uma comorbidade, né, para vir a óbito, que tem uma saúde perfeita, uma imunidade perfeita, mas pelo fato de ter adquirido aquele vírus com uma taxa de letalidade maior, a pessoa infelizmente vai vir a óbito, certo?
Pessoal, só para vocês terem uma ideia como é que tá sendo as manchetes aí, ó. Você pode abrir qualquer jornal desse na internet, abra a sua TV e veja como é que a mídia está manipulando a forma que o vírus está atingindo as pessoas, né? Como a mídia está realmente pressionando as pessoas. Quem vai passar desavisado por uma notícia dessa vai ler: Pernambuco confirma morte de um jovem de 15 anos por Covid-19. E na maioria dos casos as pessoas não vão abrir a notícia para ler, não é verdade? Então o que é que vai acontecer? A pessoa vai olhar uma notícia dessa, vai achar que o rapaz tinha 15 anos, novo, imunidade perfeita, saúde perfeita, morreu. Então, por exemplo, eu que tenho 30 anos, posso muito bem adquirir o vírus e vir a óbito, certo? Quando você vem aqui e abre a notícia, o que é que você vê? O jovem é vítima mais nova registrada em Pernambuco, contabiliza 223 diagnósticos, 30 óbitos, de acordo com o boletim. E aí você vai seguindo aqui, né? E ele começa a falar sobre o adolescente. Ele morava na cidade grande Recife, apresentava problemas neurológicos, ou seja, o paciente tinha uma comorbidade, né? Aí você vem aqui, ele teve a morte confirmada dia 27 de março, chegou a fazer um teste, o resultado foi inconclusivo. Um novo exame, no entanto, confirmou o diagnóstico novo coronavírus. Bem, aí depois ele fala, ele tinha problemas neurológicos, problemas de saúde recorrentes, teve uma complicação respiratória que provavelmente foi agudizada com a presença do vírus. Ou seja, o paciente em questão já apresentava problemas de saúde antes mesmo de vir a se contaminar pelo vírus. Então, gente, isso aqui é uma notícia. Uma notícia. Você imagina as milhares de notícias que estão sendo produzidas todos os dias, certo? É essa a sistemática. Não estou querendo falar para vocês que esqueçam a questão da quarentena, esqueçam os cuidados que devem ser tomados. Porque até então, gente, até que a gente realmente tenha certeza de como esse vírus atinge as pessoas, como se dá a contaminação, a transmissão, isso vai levar um tempo. Isso não vai ser esclarecido de uma forma fácil, rápida e nem tão clara para as pessoas, tá certo? Na minha opinião, o vírus realmente existe, mas ele está sendo propagado. Tanto a forma de transmissão dele foi errada, tá certo? Como o que a mídia está divulgando aí pra gente está sendo feito de uma forma errada também. Agora eu vou dizer o porquê que eu acho isso, tá? Pessoal, eu peguei aqui uma notícia que foi divulgada, né, pelo Ministério da Saúde, onde o Brasil confirma o primeiro caso da doença, certo? Olha a data, dia 26 de fevereiro de 2020, certo? E aí, o que é que a notícia fala? Que o senhor de 61 anos deu entrada no hospital Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, com histórico de viagem para a Itália, região da Lombardia, que foi uma região que foi isolada, onde surgiu os surtos, né, de coronavírus lá e tal. E a gente vê uma incidência muito grande de óbitos no país, né, um alarme muito grande, foi feita uma quarentena em peso lá, enfim. Mas esse aqui é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Prestem bem atenção nessa data, 26 de fevereiro de 2020, tá certo? Senhor com histórico de viagem para a Itália, né? Que foi realmente teve um descontrole lá muito grande. Não foi feito quarentena, não foi feito nenhum tipo de vigilância no início, a doença se espalhou de uma forma muito grande, enfim. Certo? Gente,
como a minha memória não é muito boa, eu não me lembrava qual tinha sido o período do carnaval. Eu coloquei aqui o calendário do carnaval 2020. Olha a coincidência. Período do início do carnaval, né? 24, 25, 26, que foi justamente a data do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. Aí, essa aqui é a notícia das escolas de samba divulgando o carnaval. Pessoal, vamos ser bem lógico aqui, ter um raciocínio bem direto. Se o Brasil já tinha um caso confirmado de coronavírus, um senhor de idade, a gente sabe que o coronavírus ele já tinha um histórico de uma epidemia na China, que se espalhou para a Itália, para o resto da Europa. Nessa época aqui, no final de fevereiro, o negócio já estava bem avançado na Itália. Agora me diga uma coisa, por que o Brasil não tomou medidas prévias, né, para barrar esse carnaval aqui, que na minha opinião foi o que mais, de forma bem intensa, foi o que mais propagou esse vírus. E eu não estou falando só a questão do carnaval em si, que eu inclusive já fiz alguns vídeos sobre a festa e a adoração da carne em si, não. Eu estou falando da despreocupação que existe com a saúde pública, com as pessoas que realmente precisam do SUS, né? Porque, gente, vamos ser sinceros, quem adoecer, por mais que tenha comorbidades, por mais que seja uma pessoa de idade, se ela tiver condições, tiver um plano de saúde, ela vai debelar esse vírus. Não é à toa que tem muito famoso aí divulgando todos os dias, postando stories nas redes sociais. Parece assim um orgulho mesmo que a pessoa está fazendo, né? Enquanto que aquele cidadão que vai depender do SUS, né, e que vier a ter uma comorbidade, que vier a ter uma complicação por conta dessa doença, ele sim vai sofrer. Porque o problema do SUS já começa na triagem, né? Já começa na dificuldade que o médico tem por tantos atendimentos, por uma série de problemas, dificuldade de mão de obra, dificuldade material que não tem. Então, como é que uma pessoa que depende do SUS vai ser bem atendida e vai conseguir debelar essa doença se não tem medicamento suficiente, se não tem uma UTI preparada, se não tem um profissional de saúde que está bem equipado para atender todas as pessoas? Minha gente, não é à toa que esse vírus se propagou no Brasil, não. Certo? Minha gente, olha, eu tô fazendo esse vídeo aqui, que é para depois não vir gente criticando. Você não tem entendimento econômico, não tenho formação econômica, não, viu? Quem quiser me criticar, eu tô aceitando, porque aí serve pro meu crescimento, não tem problema nenhum. Mas não se preocupe, eu não vou perder meu tempo criticando você de volta. Gente, olha aqui o gráfico. Esse site aqui é do IBGE. Eu sei que tá um pouco difícil de acreditar nos órgãos do governo, né? Na mídia em si. Enfim, existe muita teoria do caos aí em torno desse crédito. Mas eu confio nesse órgão aqui, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dá para confiar porque os economistas, os empresários, eles se valem muito desses gráficos, né, da economia em si. Precisa girar e precisa gerar dinheiro. Gente, olha, isso aqui é um gráfico que mostra o PIB, a evolução do PIB em torno dos trimestres, tá? A cada trimestre anual ele vai gerando valores para a construção desse gráfico. Aqui
Eu acho que está mostrando de 1996 até 2019. Você pode ver que tem aqui altos e baixos, né, nesse gráfico. Minha gente, eu não vou explicar aqui essa quantidade de informações não, mas eu posso estar enganada. Mas vejam, olha o que é que acontece aqui no ano de 2016. Tem uma queda, né, nesse gráfico. Uma queda bem grande, aliás. Gente, coincidentemente, esse ano de 2016 marca o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por pedaladas fiscais. Aí foi onde começou a ser colocada em pauta toda a questão da corrupção no Brasil, que já havia sendo discutida, o PT, enfim. Eu não vou entrar em questões políticas, não. Estou querendo atingir nem esquerda nem direita, porque nem eu sou. Eu não voto. Toda vida eu tenho que pagar as multas, eu vou continuar pagando. Não tenho problema com isso. Não vou assumir partido nenhum, nem Bolsonaro, nem PT, nem nada. Para mim, todos são iguais. A única coisa que eu acho que tem força para evoluir, na verdade, que tem força para levantar a bandeira do Brasil, somos nós mesmos. Assim que a gente conseguir tirar as vendas dos nossos olhos, entendeu? Gente, mas voltando aqui, 2016 teve essa queda. O que é que a gente observa? Que a partir de 2017, quando assumiu o Vampiro, né? Aí vem tendo um aumento, um leve aumento. E aí a gente percebe que o gráfico começa a estabilizar até chegar a 2019, né? Não teve uma queda brusca, mas o PIB começou a se recuperar, não é, minha gente? Eu posso estar enganada. Quem for economista e quiser dar uma opinião aí, fica à vontade. Minha gente, eu tô, por acaso, divagando. Será que eu tô sendo tão hipócrita? Ou será que eu tô realmente ficando louco ao ponto de achar que, coincidentemente, quando o PIB se recupera, vem uma crise dessas proporções que atinge a economia, principalmente a parte de serviços, né, que é uma parte que gera um PIB muito forte no Brasil, né? Então, gente, eu não sou, como eu falei, especialista em economia, não. Mas parece o tempo todo que de alguma forma, alguma força exterior tenta derrubar o nosso país, mesmo quando a gente tenta se recuperar. Tá aí, gente. Tá aí, são dados, são fatos. E contra fatos não há argumento, certo? Aqui, PIB do Brasil se recuperando aí devagar, que é para a economia andar, que é para gerar emprego, que é pra gente poder respirar. Aí vem uma merda dessa aqui. Desculpa aqui a palavra, viu, gente? Porque se eu não falar nesses termos aqui, eu não sei como me expressar, não. Pessoal, eu tô colocando aqui esse artigo de esclarecimento da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu, como infectologista, tenho que passar para vocês a opinião dos meus mestres na área. Quem na verdade quiser dar a sua opinião sobre a teoria da conspiração, de não existir vírus, de ter uma influência da tecnologia 5G, de ondas, de satélite, fica à vontade, tá certo? Meu papel como profissional de saúde é esse. Não vou contra o que eles dizem, até porque a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, ela não apoia a disseminação desse caos e essa pressão que está sendo feita. Inclusive, ela não tem dados estatísticos para divulgar, tá? Quem está divulgando isso aí é a mídia, minha gente. Quem está divulgando o número de mortos, de infectados,
que, na minha opinião, quem realmente tem esse poder são os infectologistas, e eles não estão fazendo isso. O que é que eles estão falando? Como se prevenir, né? A infecção pelo novo coronavírus. Até o momento não há medicamentos nem vacina para prevenir contra esse vírus, porém algumas medidas diárias podem ajudar na prevenção e propagação do vírus. Fala-se higienizar as mãos com água e sabão, álcool gel. Água e sabão é o modo mais eficiente, tá certo, gente? Evitar tocar olhos, nariz e boca. Higienização adequada das mãos, evitar contato próximo com pessoas doentes, cobrir a boca e o nariz ao tossir, espirrar. Ficar em casa, evitar contato com pessoas quando estiver doente. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Gente, isso aqui não é para ser seguido assim obrigatoriamente, não. Quem quiser faz, tá certo? Quem não quiser e não acreditar em nada disso, fica à vontade também. Existe o livre-arbítrio para isso. Outra coisa, você sai aí nas ruas e aí só o que você vê é as pessoas usando todo tipo de máscara. Outra coisa que a Sociedade Brasileira de Infectologia ela não está divulgando a disseminação do uso em massa, né, da máscara. Aí vamos ver aqui quem é que está realmente apto, né, para fazer o uso da máscara. O uso de máscara cirúrgica em pacientes suspeitos, profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de casos suspeitos ou confirmados. Ele aí fala aqui dos tipos de máscara. E profissionais de apoio, limpeza, manutenção, nutrição e outros. Entendeu, gente? Então, assim, a questão da máscara em si e não fazer asepsia das mãos e nada é a mesma coisa, tá? Gente, agora eu queria falar um pouquinho aqui, porque eu tava me perguntando um dia por que a proporção de propagação, o número de óbitos, o número de pessoas infectadas na Itália é tão grande, isso é tão divulgado, né? Ora, aqui tem uma notícia, apesar de ser desse site aqui, ó, olha o que a notícia fala. Uma das razões para a alta mortalidade no país, que é a Itália, é o grande número de idosos, proporcionalmente maior que na China. A idade média do italiano é de 44 anos, contra 37 dos chineses. Segundo o Instituto Superior de Saúde, a idade média do italiano que se infecta pelo novo vírus é de 63 anos. São pessoas idosas, né, gente, que não vão ter tanta imunidade, né, para combater o vírus. Minha gente, vou ser bem sincera com vocês pela experiência que eu tenho. A Europa em peso, a Europa toda é um continente extremamente velho, de pessoas velhas. A Itália não deixa de ser uma, ela está dentro desse quadro. Então é óbvio que vai haver mais óbito, é óbvio que vai haver uma maior taxa de contaminação, até porque lá não houve uma vigilância no início da propagação do vírus, que era para barrar, né, a contaminação. Ora, aqui diz, a principal razão é o tamanho da nossa população de idosos, afirma um médico especializado em doenças infecciosas. Agora, as vítimas relacionadas à Covid-19 com menos de 50 anos são raras e todas conviviam com alguma doença séria. Gente, esse quadro pode até mudar e vir atingir as pessoas novas, mas eu não acredito que isso seja numa frequência maior, não. Realmente, e o que a própria Sociedade Brasileira de Infectologia fala, os grandes infectologistas, que é um vírus que vai realmente matar, em grande parte, os idosos, as pessoas que têm comorbidade, né, as pessoas que não têm imunidade efetiva para combater o vírus, certo? Irmãos, eu quero terminar esse livro lendo o livro de Tessalonicenses 1, capítulo 5. Essa primeira parte aqui, tá certo?
Quanto à época e ao momento em que isto acontecerá, irmãos, não preciso de vos escrever a esse respeito, porque vocês sabem bem que esse grande dia virá inesperadamente, como um ladrão da noite. Na verdade, quando as pessoas disserem agora há shalom e segurança, então virá sobre elas de súbito a catástrofe. Será como quando uma grávida começa a sentir as dores do parto. Não poderão escapar de forma alguma. Mas vocês, irmãos, já não vivem mais nas trevas, para que venham a ser surpreendidos por esse momento como por um ladrão. Pois são todos filhos da luz, filhos do dia. Não pertencemos mais ao domínio da noite e das trevas. Estejamos então vigilantes e não adormecidos, como o resto das gentes. Gente, então o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que isso aqui já era esperado para quem tem um conhecimento da palavra, quem tem um conhecimento das tentativas, das armas que os senhores do mundo tentam fazer contra a população, principalmente contra aquele que segue os mandamentos do Pai. Isso aqui não é novidade, a gente já estava preparado, a gente já sabia. A gente só não sabe qual momento que isso vai acontecer e nem se isso realmente vai significar o fim. Eu acredito que ainda está um pouquinho longe. Pode ser um ensaio, um início, pode, gente. Mas assim, o que é que eu quero dizer para vocês, né? Que a gente esteja vigilante, a gente esteja alerta, mas que a gente se anime, né? Tente animar uns aos outros. O fortalecimento da presença do Pai. Respeitem aqueles que trabalham a serviço de Al-Ru, que nos aconselham, né? Orem sem cessar, que é muito importante, viu, gente? Só a oração vai dar conforto e força para a gente seguir e ter esperança da salvação. Evite qualquer espécie de mal. Que ao Ruut Shalom, ele próprio vos torne puros de uma forma integral. Que todo o vosso ser, ruca, vida e corpo se mantenha plenamente sem culpa até o dia em que o nosso Mestre voltar. Ele tudo fará por vocês. Orem por nós, irmãos. Dê a todos os crentes um beijo fraterno. Em nome do Pai, eu peço que sem falta façam ler essa carta a todos os crentes. E é realmente uma carta muito interessante, que eu acho assim, na minha opinião, para esse momento, eu acho que tem todo o significado, tá? Mesmo sabendo da dificuldade que a gente encontra, eu acho que é o momento em que a gente tem que viver na luz do dia. É por isso que a gente tem que se revestir da presença e da honra do Pai, tendo como capacete a esperança da salvação de Al-Ru. Tá certo, gente? Então vamos acreditar que a gente vai conseguir sair. Eu prefiro pensar de forma positiva do que virar a minha face para a negatividade, para as trevas. Que todos fiquem na paz de Al-Ru. Assim seja.